Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema O existencialismo é um humanismo? Imagine voltarmos no tempo até 1945 e entrarmos num café parisiense chamado Les Deux Magots, os dois sábios. Ali, veríamos um homem com um olhar estrábico sentado próximo a nós, desfrutando seu cachimbo enquanto rabiscava em um caderno. Este homem é Jean-Paul Sartre, o mais renomado dos filósofos existencialistas, além de ter sido romancista, dramaturgo e biógrafo. Ele passou a maior parte de sua vida residindo em hotéis e escrevendo boa parte de sua obra em cafeterias. À primeira vista não parecia uma figura cultuada, mas isso mudaria em pouquíssimo tempo. Frequentemente, Sartre era acompanhado por uma mulher bonita e extremamente inteligente, Simone de Beauvoir. Conheciam-se desde a universidade e ela foi sua companheira ao longo da vida, mesmo sem casamento ou coabitação. Apesar de ambos terem outras relações, a deles foi a mais duradoura, que eles descreviam como essencial, enquanto as outras eram contingentes ou não necessárias. Assim como Sartre, Simone era filósofa e romancista, sendo autora de um importante livro intitulado O Segundo Sexo, uma das primeiras obras feministas da história. Durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, que havia acabado recentemente, Paris foi ocupada pelas forças nazistas, tornando a vida extremamente difícil para os franceses. Alguns se juntaram à resistência francesa para lutar contra os alemães, enquanto outros colaboraram com os nazistas, traindo amigos para garantir a própria segurança. A escassez de alimentos, tiroteios nas ruas e o desaparecimento de pessoas eram realidades. Os judeus de Paris foram enviados para campos de concentração, onde a maioria foi brutalmente assassinada. Com a derrota da Alemanha pelos aliados, surgiu a oportunidade de começar de novo. Houve um misto de alívio pelo fim da guerra e a sensação de deixar o passado para trás. Era um momento de reflexão sobre que tipo de sociedade deveria emergir. Após os horrores da guerra, as mesmas perguntas que os filósofos faziam ecoavam na mente de todos. Qual é o propósito da vida? Deus existe? E devo sempre seguir as expectativas dos outros? Sartre já havia escrito um extenso e complexo livro chamado O Ser e o Nada, lançado durante o conflito. O cerne da obra era a liberdade. Ele propunha que os seres humanos são livres, uma mensagem peculiar em uma França ocupada, onde a maioria se sentia, ou era de fato, prisioneira em seu próprio país. Sartre argumentava que, ao contrário de um objeto como uma faca, por exemplo, os seres humanos não tinham um propósito definido. Não acreditava em um Deus criador, rejeitando assim a noção de um propósito divino para nós. Enquanto uma faca é feita para cortar, essa era sua essência, o que a definia. Mas qual seria a essência do ser humano? Sartre acreditava que não havia uma essência pré-definida para a humanidade. Estamos aqui sem um propósito específico. O ser humano pode escolher o que fazer, quem se tornar. Todos somos livres. Ninguém, exceto nós mesmos, determina o rumo de nossas vidas. Mesmo quando deixamos outros decidirem como devemos viver, ainda estamos fazendo uma escolha. Seria uma escolha ser o tipo de pessoa que os outros esperam que sejamos. Naturalmente, nem sempre alcançamos sucesso ao fazer algo, e muitas vezes o fracasso ocorre por razões totalmente fora do nosso controle. Contudo, somos responsáveis por desejar fazer algo, por tentar realizá-lo e pela forma como reagimos ao fracasso ao não alcançá-lo. Lidar com a liberdade é desafiador, e muitos de nós fogem dela. Uma maneira de se esconder é agir como se não fôssemos livres. Se Sartre estiver correto, não temos desculpas. Somos totalmente responsáveis pelo que fazemos diariamente e pela forma como nos sentimos em relação a essas ações. Porém, isso é assustador, e algumas pessoas prefeririam não encarar essa realidade por ser dolorosa demais. Ele discute sobre estarmos condenados à liberdade. Estamos presos à liberdade, quer gostemos ou não.
Sartre ilustra a má-fé por meio do exemplo de um garçom em um café. Esse garçom executa movimentos estilizados como se fosse uma marionete, cada gesto sugerindo que ele se enxerga totalmente moldado pelo papel de garçom, como se não tivesse escolha. A maneira como segura a bandeja, como circula entre as mesas, tudo parece parte de uma dança coreografada pelo papel de garçom, não pela liberdade do ser humano por trás da função. Para Sartre, esse indivíduo está agindo em má-fé, uma tentativa de escapar da liberdade, uma mentira que contamos a nós mesmos e quase acreditamos. A mentira de que não temos real liberdade para escolher o rumo de nossas vidas, quando, na verdade, segundo Sartre, gostemos ou não, somos. Em sua conferência pós-guerra, O existencialismo é um humanismo, Sartre descreveu a vida humana como repleta de angústia. Essa angústia surge da compreensão de que não podemos nos justificar, pois somos responsáveis por tudo o que fazemos. Mas essa angústia é agravada porque, segundo Sartre, cada escolha que faço com minha vida serve de exemplo para os outros seguirem. Se decido me casar, estou sugerindo que todos deveriam casar. Se decido ser ocioso, estou defendendo que essa seria a visão ideal da existência humana. Por meio das escolhas que fazemos, pintamos um quadro do que acreditamos que a humanidade deveria ser. Fazer isso com autenticidade é uma responsabilidade significativa. Para explicar a angústia da escolha, Sartre conta a história de um estudante que pediu conselhos durante a guerra. Esse jovem se via diante de uma decisão monumental: ficar em casa para cuidar da mãe ou unir-se à resistência francesa para lutar contra os alemães. Essa era a decisão mais difícil de sua vida e ele se via perdido. Deixar a mãe significaria deixá-la vulnerável, enquanto tentar se unir à resistência poderia ser em vão, capturado pelos alemães. No entanto, permanecer em casa seria deixar que outros lutassem em seu lugar. O que você faria? Que conselho daria a ele? O conselho de Sartre foi um tanto frustrante. Ele disse ao estudante que era livre e que deveria decidir por si mesmo. Mesmo se Sartre desse um conselho prático sobre o que fazer, o estudante ainda teria de decidir se seguiria ou não tal conselho. Não havia escapatória do peso da responsabilidade inerente à existência humana. O termo existencialismo foi uma denominação atribuída por outros à filosofia de Sartre. O nome deriva da ideia de que, primeiramente, nos encontramos como seres no mundo para então decidirmos o que fazer com nossas vidas. Poderia ser o contrário. Poderíamos ser como objetos com um propósito definido, mas Sartre acreditava que não éramos assim. Em seus termos, nossa existência precede nossa essência, ao contrário dos objetos criados, cuja essência vem antes da existência deles. Simone de Beauvoir deu uma nova interpretação ao existencialismo ao afirmar que as mulheres não nascem mulheres, elas se tornam mulheres. Ela quis dizer que as mulheres tendem a adotar a visão dos homens sobre o que é ser mulher. Seguir as expectativas masculinas sobre o papel feminino é uma escolha. Mas as mulheres, por serem livres, podem decidir quem querem ser. Não possuem uma essência predefinida, nenhuma maneira de ser determinada pela natureza. Outro tema importante do existencialismo era o absurdo de nossa existência. A vida só ganha significado quando atribuímos a ela um propósito por meio de nossas escolhas, mas em breve a morte chega e anula todo esse significado. Sartre descreveu o ser humano como uma paixão inútil. Nossa existência não possui um propósito absoluto, apenas o sentido criado individualmente por cada um através das escolhas. Albert Camus, também ligado ao existencialismo, usou o mito de Sísifo para explicar a absurdidade humana. A punição de Sísifo por enganar os deuses era rolar uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta. A vida humana é como a tarefa de Sísifo, sem um significado intrínseco. Não existem respostas que expliquem tudo. É absurda. No entanto, Camus não acreditava que deveríamos perder a esperança ou optar pelo suicídio.
Em vez disso, devemos admitir que Sísifo é feliz. Por quê? Porque há algo sobre essa luta insensata que dá sentido à sua vida. Ainda é preferível viver a morrer. O existencialismo cresceu em popularidade até se tornar um fenômeno cultural. Inúmeras jovens mentes se viram atraídas por suas ideias e debatiam incansavelmente sobre o absurdo da existência humana até altas horas da madrugada. Inspirou a criação de romances, peças teatrais e filmes. Era uma filosofia adotada por muitos, aplicada em suas próprias tomadas de decisão. Sartre, por sua vez, tornou-se mais envolvido politicamente, tentando amalgamar ideias do marxismo com suas convicções iniciais. Uma tarefa desafiadora. Sartre, muito provavelmente, foi o filósofo mais reconhecido do século XX. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!